E aí, pessoal, boa semana, né? Não sei que horário vocês estão assistindo essa aula, se é de manhã, de tarde, de noite. Bom, pessoal, sou o professor Leonardo, aqui estamos mais uma semana juntos. Semana passada eu não consegui postar um vídeo, né? Tava com um probleminha e fiz uma cirurgia aqui para tirar alguns dentes e tava assim, consegui falar muito, né, pessoal? Eu espero que tenha sido tudo tranquilo com o vídeo que eu postei, tá? Essa semana eu resolvi gravar mais uma vez um vídeo para conversar com vocês sobre o conteúdo dessa semana, tá? Semana passada a gente trabalhou com manipulação de imagens no Google Documentos, certo? Essa semana, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns outros recursos, talvez alguns vocês já conheçam, tá? Mas vamos lá, tá? Para começar, tá? Um recurso simples que provavelmente vocês já conhecem, mas eu vou dar uma revisada aqui, tá? Principalmente para quem já usou algum outro processador de texto, como o Word, até um bloco de notas da vida já deve ter usado isso aqui, né? Bom, gente, é, eu queria falar para vocês, então, para começar essa aula dessa semana, sobre os recursos de recortar, copiar e colar, tá? Bom, para que serve esses recursos, tá? Serve para a gente fazer uma cópia de texto que a gente já tenha num documento, tá? Ou de um documento para outro, tá? Ou até eu mover os textos de lugar, tá? Eu posso fazer também dessa forma. Então, bom, vamos lá. Se eu quiser fazer uma cópia, por exemplo, de um texto, digamos que eu queira copiar esse título aqui, ó, bolo de cenoura, tá? Quero fazer uma cópia dele. Bom, eu poderia digitar ele de novo, né? Mas, bom, isso vai demorar um tempo, vai dar um pouco mais de trabalho, né? O que eu posso fazer em vez de digitar tudo de novo, tá? É usar um recurso de copiar e colar, tá? Fazer uma cópia do texto. Bom, vocês encontram esse recurso aqui no menu editar, tá? Tem todas as opções ali, ó. Recortar, copiar, tá aqui, ó. Tá, pessoal? Vocês também podem usar o teclado, ó, Ctrl C, tá? Então a primeira parte é, preciso selecionar o texto que eu quero copiar, tá? Depois vou lá em editar, copiar. Tá? O que acontece daí? Tá? O Google Documentos fez uma cópia desse texto numa área do sistema operacional, né, que a gente chama de área de transferência. Tá? É uma área do sistema operacional. Tá? Então isso quer dizer que vocês podem copiar esse texto em qualquer outro programa. Tá? Se vocês estivessem com um bloco de notas aberto, por exemplo, eu tenho aqui o bloco de notas aberto, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, esse documento, uma cópia desse texto aqui, tá? Olha lá, apareceu lá em cima, tá? Bolo de cenoura lá, tá? Bom, essa é uma coisa, tá, gente? Mas eu também posso fazer uma cópia aqui no próprio documento, tá? Então como é que eu vou fazer isso aí, ó? Tá? É, eu, para fazer a cópia, eu vou na opção colar, aqui, tá? Editar, colar, ou vou usar a combinação de teclas Ctrl V, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai fazer uma cópia do texto que está lá na área de transferência, tá? Se eu fizer de novo, vou ter outra cópia. E aí, quantas vezes eu quiser, posso mandar colar agora várias vezes e ele vai fazer tantas cópias quanto eu quiser, tá? Bom, gente, eu posso também fazer uma cópia de textos de outros programas para cá, tá? Posso vou copiar textos do Word, bloco de notas, enfim, de qualquer outro programa, posso copiar para cá também. Tá? Inclusive copiar textos de páginas na internet, tá? Qualquer outro lugar que você consiga selecionar e copiar um texto, posso colar aqui, tá? Inclusive isso funciona também com imagens, tá? Qualquer recurso que eu consiga colocar dentro de um documento, certo? Bom, recortar, pessoal, tá? Recortar já é um pouco diferente, tá? Têm vocês têm um texto, por exemplo, esse texto aqui ele deveria estar no final do documento, tá?
eu quero mover ele de lugar. Então, em vez de eu apagar e escrever ele todo de novo, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, editar, recortar dessa vez, tá? Ele vai apagar o texto, mas ele fez uma cópia do texto na área de transferência, tá? Inclusive, eu poderia colar ele em outros programas, em outros documentos. Bom, mas eu quero colar ele no final do texto, tá? Então, eu vou lá no finalzinho do texto, tá? Aqui embaixo, vou lá em editar, colar. Ou vou usar o Ctrl V, tá? Então, ele colou aí a cópia do texto. Então, eu tirei ela do lugar onde estava e coloquei aqui. Então, recortar serve para isso, tá? Eu vou mover um texto de lugar, tá? Serve para mim fazer isso. Então, recapitulando, tá? O copiar eu vou fazer uma cópia de uma porção do texto, tá? E o recortar eu vou mover o texto de lugar. Primeiro preciso selecionar o texto, depois escolher as opções lá de copiar ou colar, enfim, tá? Se vocês quiserem, recortar ou colar, copiar, colar, tá? Muito bem, gente. Essa era a primeira parte do conteúdo dessa semana, tá? A segunda parte que eu queria trabalhar com vocês tem relação com o uso de estilos, tá? Isso é um pouquinho mais complicado, tá? A maioria dos alunos que eu trabalhei aí no ensino médio, eles não costumam ter muito contato com esse recurso, tá? Mas ele é um curso muito interessante, que à primeira vista parece que não serve para nada, tá? Porque a gente pode fazer algumas coisas que a gente faz com ele de outras formas. Mas quando a gente entende como funciona esse recurso, ele é muito útil, tá? Principalmente quando a gente vai fazer documentos grandes, tá? Bom, gente, então o que é um estilo, tá? Um estilo nada mais é do que uma marcação que vocês colocam em uma determinada porção do texto. Vocês podem marcar uma porção do texto como um título, um subtítulo, tá? E aplicar alguma regra de formatação que está associada com esse estilo, tá? Onde é que vocês podem selecionar o estilo, tá? Aqui no lugar, do ladinho do nome da fonte, tá? Vocês encontram ali, onde está escrito texto normal, ali aparece ali estilos, tá? Então eu posso clicar ali, ali eu tenho a lista de todos os estilos que estão disponíveis aqui no Google Documentos, tá? Não tem muitos, tá? Mas a gente pode modificar esses estilos, tá? Então, olha aqui, aqui está aparecendo a formatação que vai ser aplicada nesse estilo, tá? Por exemplo, eu vou usar aqui o estilo título, tá? Para essa porção do texto. Bom, vocês viram que ele aplicou ali uma formatação, tá? Daí você talvez pense assim, bom, professor, mas, bom, se era para colocar o texto com esse tamanho de fonte, com essa fonte, eu podia fazer isso de outras formas sem usar os estilos. Beleza, é verdade, pessoal. Mas isso aqui tem uma vantagem, que depois, algumas vantagens que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Bom, vou marcar aqui, por exemplo, esse texto aqui como subtítulo, tá? Bom, e o modo de preparo também, tá? Vocês viram que aqui, quando eu uso estilos, eu não estou só aplicando uma formatação, eu estou dizendo que aquele texto tem uma determinada função dentro do meu texto total, tá? Essa porção de texto tem uma função dentro desse texto maior, tá? Bom, gente, eu posso mudar essa formatação aqui, tá? Simplesmente posso dizer que eu não quero esse tamanho de fonte, tá? Eu quero um tamanho diferente. Eu posso vir aqui e escolher um tamanho, digamos, um pouco menor, tá? Botar em negrito, por exemplo, tá? Muito bem. Tá um sublinhado aqui, só para ficar diferente. Então, esse aqui é uma formatação do título, tá? Mas, se eu for olhar o estilo, ainda continua a mesma coisa, tá? Porém, pessoal, eu posso vir aqui ó, e usar essa opção, usar essa formatação para título. O que ele vai acontecer? Ele vai pegar a formatação que eu usei ali no texto e vai aplicar no estilo. Ó. Então, olha ali. Vamos ver? Bom, então toda vez agora que eu marcar algum texto como título, tá? Digamos que eu vou marcar esse aqui, ó, tá? Ele vai assumir aquela mesma formatação, tá certo? Então, esse aqui é um primeiro benefício. Por exemplo, vocês estão escrevendo um trabalho lá, um texto grande, e vocês querem, vocês têm vários subtítulos, por exemplo, dentro do documento. Em vez de vocês estarem
ah, memorizando o que vocês botaram lá no título, que vocês botaram em negrito, por exemplo, azul, sei lá, tá? Tal fonte lá, Times New Roman, tamanho 18, em negrito e em azul, tá? Digamos que vocês vão repetir isso 10 vezes no documento. Aí lá pelas tantas vocês esqueceram que botaram um título em azul lá e metade dos títulos estão em azul, outros não. Tá? Então isso aqui isso ajudaria a simplificar esse trabalho, porque vocês simplesmente pegariam, colocariam o primeiro título do documento, vocês vão formatar como vocês querem, tá? Primeiro, é claro, vocês vão marcar ele como título, certo? Ou título 1, depende do estilo que vocês quiserem usar, tá? Se vocês tiverem vários níveis de subtítulos, é recomendado usar esse título 1, título 2, título 3, tá? Bom, marcou com o estilo, formata como vocês querem e depois vai ali e usar essa formatação para título, ou sei lá qual estilo que vocês estão usando, tá? Depois é só ir marcando os outros títulos com o estilo correto e vocês vão ter a formatação sempre igualzinho, tá? Buenas. Eu vou repetir o processo aqui de novo, tá? Para o subtítulo agora, ó. Digamos que eu queira botar em itálico, tá? Esses textos aqui. Opa, lá embaixo não preciso. Olha que coisa interessante vai acontecer. Eu vou vir ali, vou mandar usar essa formatação para o subtítulo e vocês vão ver que lá embaixo ele mudou automaticamente, tá? Então isso é uma outra coisa legal, olha, se vocês resolverem mudar, por exemplo, não quero mais que meus títulos fiquem em azul. Vai lá num deles, muda e depois manda atualizar a formatação do estilo, aplicar a formatação, e ele vai automaticamente alterar a formatação dos demais títulos ou subtítulos, enfim, todos aqueles textos que estão marcados com aquele estilo. Legal isso, né, pessoal? Então isso é uma mão na roda quando a gente está fazendo documentos grandes, tá? É claro que documentos pequenos talvez não tenha tanta utilidade assim no primeiro momento, mas para documentos grandes isso é muito interessante, tá? Vocês estão fazendo um relatório, por exemplo, não sei se o curso de vocês tem estágio, mas alguns cursos vocês precisam fazer relatórios de estágio, tá? Realmente é um documento um pouquinho grande, aí tem títulos, subtítulos, né? Então seria interessante trabalhar com estilos, até porque, pessoal, isso aqui tem uma coisa interessante, tá? Vocês podem, um outro benefício é vocês poderem construir automaticamente um sumário, tá? O Google Documentos, assim como o Word e outros processadores de texto, ele tem um recurso aqui de gerar automaticamente um sumário, tá? Então vocês têm aqui os estilos dos sumários, tá? Pode ser com link ou sem link, tá? Ou com número de página, esse número de página, tá? Vou colocar um normal aqui com número de página, tá? Ele vai ele vai adicionar aqui, ele não colocou nada, tá, pessoal? Porque ele espera que a gente utilize determinados estilos aqui, tá? Então, seria aqueles estilos título 1, título 2 e título 3. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui, ó, como título 1, título 2 e aqui como título 2 também, tá? Bom, gente, o que, que vai acontecer aqui? Ó, vou mandar atualizar o meu índice. Ó, ele gerou o índice automaticamente, tá? Você sabe aqueles índices de livros que vocês têm lá? Então, pessoal, isso aqui ele vai gerar automaticamente o trabalho de vocês, tá? Sem vocês precisarem ter que fazer isso manualmente. Aqui está aparecendo o número da página, tá? Então, o uso de estilos, tá? Traz um benefício muito grande para vocês. Se vocês tiverem um documento grande que tem que gerar índice, por exemplo, vocês podem fazer isso aqui no documento de vocês. E aí tem o índice pronto para vocês, tá? Toda vez que vocês mudarem o documento, é só vir aqui, clicar nessa bolinha aqui que ele vai modificar o índice, tá? Gostaram desse recurso? É interessante, né? Próxima vez que vocês tiverem algum trabalho com muitas páginas, vocês podem fazer um índice do trabalho de vocês aí automaticamente, tá?
Bom, uma última coisa, pessoal, tá? Que eu queria falar para vocês é a gente trabalhar com colunas, tá bom? Tem um exercício que eu vou passar para vocês fazerem depois com isso aí. Então, o que que é colunas, tá? Vocês já devem ter trabalhado com documentos de texto, onde vocês têm a página dividida em duas partes, em duas ou mais colunas, tá? Não é muito complicado, tá? Basicamente, vocês vão aqui no menu inserir, tá? Desculpa, formatar colunas, tá? E aí vocês vão escolher aqui quantas colunas. Ele tem a opção já de uma, duas ou três, tá? E tem outras opções aqui, se vocês quiserem, ó, escolher um número maior de um número de colunas, o espaçamento entre as colunas, e você vai ter linha divisória entre elas, tá? Então, por exemplo, eu quero aí duas colunas e botar uma linha divisória no meio, tá? Olha ali, ele dividiu o meu documento, tá? O texto coube só num lado, tá bom? Mas se eu quiser que ele fique dos dois lados, eu posso fazer uma coisa interessante, tá? Digamos que eu queira que um lado da página fique com esse parte do texto e o modo de preparo fique do outro lado, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou inserir o que a gente chama de uma quebra, tá? Nesse caso aqui é uma quebra de coluna. Então, vou inserir quebra, quebra de coluna, tá? O que que vai acontecer? Olha, ele automaticamente colocou o texto do outro lado, tá, pessoal? Então, eu tenho ali duas colunas dentro do meu documento, beleza? Barbada, né? Simples, tá certo? Repetindo o processo, ó. Para mim inserir colunas, formatar colunas, escolho o número de colunas que eu quero, ou vou em mais opções, tá? Seleciono o que eu quero aqui. Esse espaçamento é o espaçamento entre as colunas, ele vai adotar um espaço ali entre elas, tá? Aplicar, e aí eu tenho ali minhas colunas, tá? Se eu quero colocar um texto que cabe todo numa coluna, mas quero colocar do outro lado, posso inserir uma quebra, né? Vou inserir quebra, quebra de coluna, tá? Tem outros tipos de quebra aqui, mas eu não vou explicar para vocês hoje, tá? Vou deixar isso para um outro momento. Quando a gente for ver aí numa última aula sobre o Google Documentos, eu vou falar para vocês sobre como a gente faz para trabalhar com documentos. Vou continuar abordando esse assunto, a gente trabalhar com documentos maiores, tá? E aí vou mostrar para vocês também como vocês podem colocar uma quebra de página, tá? Enfim. Ok, pessoal? Tá? Tranquilo? Então vou terminando por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? Não tenho vergonha, não tenho receio, tá? Pode perguntar, tenho dúvida, podemos marcar um atendimento, tá? Estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Uma boa semana de atividades. Tem a lista de exercícios lá para vocês fazerem, tá? Façam. Tá? Qualquer dúvida me enviem depois perguntas, dúvidas que vocês têm, tá? Um abraço, uma boa semana, se cuidem, tá bom?